Já já nós vamos começar o nosso culto. Será um momento de encontro entre você e Deus. Prepare o seu coração, tudo que está ao seu redor, para ter um momento a sós com Deus, mesmo em família, que Deus esteja falando diretamente à sua vida. Take my life, I lay it down at the cross where I am found. All I have I give to you, oh God. Take my hands and make them clean. Keep my heart in purity, that I may walk in all you have for me. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine, Jesus. Take my moments and my days, let each breath that I take be ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open
Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Nova chance, novo reino, novo recomeço que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu. Novo dom, nova graça, novo jeito de pensar, liberdade, santidade, alegria ao coração, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Uma nova vida, um novo recomeço para cada um de nós, que vem do céu, 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 que vem do céu sobre mim, que vem do céu sobre nós, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Bom dia, meus queridos. Alegria ter cada um conosco hoje pela manhã. Há uma semana atrás não imaginávamos que esse culto seria apenas virtual e não presencial, mas as coisas mudam de um dia para o outro. Mas uma coisa nós temos como certo: o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E por isso nós nos gloriamos na sua constância e podemos celebrar a sua mão que está sempre sobre nós. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Acompanha comigo a leitura desse texto. Por isso se diz,
Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos juntos expressar, usando salmos e hinos e cânticos espirituais, ao louvarmos nesse momento de cânticos ao Senhor. Cristo é o Senhor da minha redenção, e não há nada além de ti que me traz satisfação. Na provação eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és para mim. Cristo é a alegria da minha salvação. A esperança que transforma o céu em nosso lar. Jesus está presente aqui, Filho de Deus, a ti seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és para mim. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto
aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare pela sua vida. Vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Na semana passada, nós vimos um pequeno vídeo, recebemos ali informações do campo missionário, onde está o pastor Manuel Moreira, junto com a nossa junta de missões nacionais ali no Vale do Açu, e nós falamos sobre a necessidade da compra de cadeiras para o novo templo que está sendo construído ali no município de Campo Grande, lá no Rio Grande do Norte. Meus queridos irmãos, a sua generosidade em ofertar foi o suficiente para mandar uma oferta na íntegra para cobrir totalmente a compra das 110 cadeiras que faltaram para poder completar e ali municiar aquele novo templo com cadeiras para os que estarão frequentando de hoje em diante.
Queremos louvar a Deus pelas suas provisões em nossas vidas e agradecer a cada um que contribuiu com generosidade, com amor no coração, amor pela obra, por aquilo que Deus está realizando. E queremos dizer com alegria que já foi enviada essa oferta para o pastor Manuel, que ficou profundamente agradecido, e nós podemos agradecer a Deus juntos por tudo que ele tem realizado através da vida do pastor Manuel, e as nossas contribuições estão somando com toda a obra ali no Rio Grande do Norte. Olá, irmãos da Igreja Batista no bairro do Cambuí, Campinas. Pastor Elias. Irmãos, olha que alegria. Eu quero apresentar aos irmãos as cadeiras, as 110 cadeiras que foram adquiridas, porque os irmãos foram bênção na nossa vida. Os irmãos se juntaram, mobilizaram-se para nos abençoar. Glórias a Deus pela vida dos irmãos. Pastor Elias, que é o nosso grande parceiro nessa obra aqui no Vale do Açu, nas cidades que compõem o Vale do Açu. Pastor Elias, muito obrigado por mais uma vez a Igreja do Cambuí ser generosa conosco, e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Que o Senhor Jesus continue os abençoando, que os irmãos continuem segurando as cordas, e que o Evangelho se expanda por todo o Nordeste, por todo o sertão nordestino. Um grande abraço, pastor Elias, um grande abraço, irmãos da Igreja Batista no Cambuí. Deus os abençoe. Nós temos nesse momento uma oportunidade de ofertar de volta ao nosso Senhor, tirando daquilo que Ele tem dado a nós, para poder somar, não apenas com o trabalho missionário, mas com todo o trabalho da nossa igreja. Momento de dízimos e ofertas. Faça uma contribuição através de uma transferência bancária. Você tem ali as informações já projetadas na tela, e nós temos a certeza de que isso será do agrado do nosso Senhor, que encherá os nossos corações de alegria. Curve a sua cabeça comigo e vamos orar. Ó Pai, nós te agradecemos o privilégio de ofertar de volta ao teu reino e de somar junto com os esforços, tanto perto quanto longes. Nós lembramos do pastor Manuel Moreira ali no Vale do Açu, Rio Grande do Norte, aquela pequena igreja que está sendo construída, e as nossas ofertas somaram não apenas para a construção do templo, mas agora para a aquisição de cadeiras, para poder estar ali suprindo essa necessidade daquele pequeno vilarejo. Agradecemos o privilégio de ofertar e a alegria que invade os nossos corações de ver os resultados. Continue, Senhor, a abençoar o pastor Manuel, o seu trabalho, o trabalho daquela igreja, naquele pequeno povoado de Campo Grande. Continue a abençoar esta igreja e cada ofertante e contribuinte com as tuas provisões e com o teu favor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fala galera, tudo bem com vocês? Temos um recadinho muito importante. Estamos voltando com as nossas programações, então você adolescente, vamos voltar aí aos nossos pequenos grupos às 20 horas de sexta-feira. E a nossa tradicional EBD logo depois do culto da manhã, por volta das 10h30 de domingo. E para você que é jovem, vamos voltar também com o nosso pequeno grupo. Anota aí, terça-feira às 21 horas. Aguardamos vocês, estamos voltando com tudo. E vamos que vamos. Um abraço.
Como você sabe, estamos numa fase de recadastramento dos membros da igreja. Se você ainda não entrou no nosso site, quero convidar você ainda hoje a abrir o nosso site, entrar lá, clicar no banner e fazer o seu cadastro. É muito rápido, é muito simples, os dados essenciais. É para todo aquele que foi batizado em nossa igreja ou veio de uma outra igreja e foi recebido aqui por carta de transferência ou por aclamação. Faça isso, lembre alguém da sua família que ainda não fez. Nós queremos chegar nesse final de mês ainda com o recadastramento pronto. Se você tem alguma dificuldade, quero que você entre em contato com a Cleise, a secretária, membro da nossa diretoria. O telefone dela aparece aí na tela. Todos os dias, essa semana ainda, das 14 às 20 horas, ela estará lá de plantão para receber o seu telefonema e lhe recadastrar e lhe ajudar. Então, para alguns até temos ligado algumas irmãs da igreja, irmãos com mais dificuldade para recadastrar. Mas se você tiver alguma dificuldade, não tiver acesso à internet, a um computador, faça contato com a Cleise de segunda a sexta, das 14 até as 20 horas e se recadastre. Agora, um convite muito especial que começa agora após esse culto da manhã. Hoje retomamos as nossas classes de EBD, o novo ciclo da EBD, com classes muito especiais. Eu queria então explicar uma por uma rapidamente, convidar você. Temos a classe Nova Vida, que eu vou lecionar, vou ministrar para novos convertidos e pessoas que vieram de outras igrejas, não importa onde você mora, em Campinas ou fora de Campinas, e queira aprender sobre a fé, sobre os batistas, sobre a Bíblia, a oração, batismo, ceia do Senhor, ou o que significa ser membro, como servir na igreja. Você pode então clicar ali no link, como vou explicar já já, e participar da classe. A outra classe, pastor Kleber Lima, evangelizando minha família. Então, se esse é um tema que lhe interessa, se você tem familiares para alcançar para Jesus, pode participar dessa classe. Ana Vedoato, o mundo do Novo Testamento, compreender o pano de fundo, como era a questão política, cultural do Novo Testamento, para entender os textos bíblicos, para entender todas as questões, porque que há algumas, Paulo escreve falando de, por exemplo, carne sacrificada a ídolos, fala de mulheres usando o véu. Conhecer o contexto da época, vale a pena, com a Ana Vedoato, formada em teologia, estudante de grego, então você pode participar. A Vânia e a Idi estarão na classe Mulheres Transformadas. Vocês, mulheres, vão aprender alguns princípios para uma vida bem-sucedida, na área de finanças, na área do legado, na sua vida relacional. Então, alguns princípios maravilhosos para a sua vida, para uma vida bem-sucedida, para uma vida que a gente usa assim, a verdadeira prosperidade, o verdadeiro sucesso. Mulheres Transformadas é essa classe. E as parábolas de Jesus com o pastor Luna. Esse tipo de história muito frequente no Antigo e muito mais no Novo Testamento, e vai estudar agora as parábolas de Jesus. Jesus usando as histórias para transmitir lições espirituais. Se o assunto te interessa, essa é a sua classe. A EBD é uma escola para toda a família. Além disso, teremos as classes aí de adolescentes, de jovens, outras classes que não fazem parte desse ciclo temático. Você tem 5 classes, você pode escolher uma. Basta você, após o culto, entrar no nosso site, clicar lá, EBD Online, já teremos o link do Google Meet, para você participar dessa videoconferência. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Então, rapidamente, entre ali e às 10h30 estaremos juntos nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Como nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai, o Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir, Criador dos céus, da
cerca a todo instante, com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. Quem é Deus como nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai. O Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante, com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. No teu poder. No teu poder. Bom dia, meus irmãos. Que a preciosa graça do nosso Pai Celestial esteja com cada um dos irmãos. Hoje encerramos a série de mensagens de novos começos, iniciado aqui pelo pastor Elias, e pastor Ricardo, pastor Luna, pastor Kleber, estiveram transmitindo as mensagens que os irmãos acompanharam, e Deus me dá a graça de poder compartilhar com os irmãos, então, essa última mensagem. Ela vem de uma das igrejas do Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 7 até o verso 13, e eu estarei lendo com os irmãos esse texto. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens poucas forças, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Farei aos das sinagogas de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Novo começo. O tema da nossa mensagem desta manhã é um desafio para a Igreja de Cristo olhar as oportunidades. Então, um novo começo, um desafio para a Igreja de Cristo olhar as oportunidades. Permita-me dar aqui um panorama das 7 igrejas que aqui está inserida no Apocalipse, a qual João, orientado pelo Senhor, escreve essas cartas que são direcionadas ali da parte de Deus falando com a sua igreja. A igreja de Éfeso, o Senhor se dirige a ela como uma igreja ortodoxa, porém, ele fala que é uma igreja já sem amor. Esmirna, materialmente pobre, o Senhor dirige essa igreja dizendo que ela é espiritualmente rica. Pérgamo, quando o Senhor dirige a sua carta a esta igreja, ele diz que é uma igreja tolerante à falsa doutrina. Já Tiatira estava deslizando para a idolatria. Sardes era uma igreja que foi qualificada pelo Senhor, uma igreja sem vida. Filadélfia, essa que hoje vamos pensar e refletir sobre ela, era a igreja denominada pelo Senhor como a igreja fiel. E Laodiceia, a última igreja aqui que o Senhor se dirige a ela, ele diz que era uma igreja pobre. Filadélfia é a mais jovem dessas 7 igrejas que compartilhei aqui com os irmãos. A cidade de Filadélfia estava situada em um lugar muito estratégico. Era uma rota do correio imperial, uma rota do comércio. Era chamada de a Porta do Oriente. Também de Pequena Atenas. E estava cercada num lugar de muitas oportunidades. A cidade de Filadélfia era também reconhecida como a cidade dos terremotos. Tremores de terras eram frequentes ali naquela região. E isso fazia com que muitos dos seus habitantes, sentindo-se a insegurança ali, deixassem aquela cidade para buscar um lugar de mais segurança. No ano 17 depois de Cristo, um violento terremoto devastou a cidade de Sardes, ali próximo da cidade de Filadélfia. E quase que destruiu completamente Filadélfia. Foi no ano de 90 depois de Cristo, com uma ajuda dos subsídios imperial, que essa cidade foi completamente reconstruída. Nessa cidade havia a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Filadélfia. E é para essa igreja que Jesus dirige uma carta circular. E nessa carta circular, o Senhor expressa calorosamente a aprovação que ele tinha por esta igreja. Deixe-me fazer a seguinte afirmação para os irmãos. O Senhor desafia a sua igreja a olhar as oportunidades que lhe são abertas. Eu quero refletir com os irmãos dentro dessa afirmação e do que aqui já falamos sobre esta igreja, algumas preciosas verdades sobre este desafio que o Senhor traz, ou o Senhor trouxe ali para aquela igreja, e traz para nós também, como igreja do Senhor Jesus Cristo, especificamente Igreja Batista aqui no Cambuí, uma igreja que está nesse bairro, inserida nesse bairro e que pertence aqui ao reino do Senhor. E tem essas oportunidades e esses desafios também que o Senhor trouxe ali para aquela igreja. O primeiro desafio que o Senhor traz está na mensagem em que ele envia.
Entendam perfeitamente o que quero dizer com a palavra que eu vou usar. A mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus dirige àquela igreja, nós podemos dizer que é uma mensagem contextualizada. Eu não estou seguindo aquela linha que há poucos dias atrás, um tempo atrás, a gente ouviu falar sobre contextualizarmos as Escrituras. Não é isso. Aqui, o texto nos diz que Jesus conhecia a sua igreja, mas também o texto nos dá informações de que Deus não somente conhecia a sua igreja, ele tinha um conhecimento pleno da cidade aonde aquela igreja estava inserida. E com isso, então, ele comunica-se com o seu povo dentro do contexto em que aquele povo estava, dentro do momento em que aquele povo estava. E nós podemos, então, fazer a seguinte aplicação para nós. Essa é a mesma linguagem que Jesus usa nos dias de hoje. Esses momentos que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos passado, o Senhor se comunica conosco através da sua palavra, dentro desse contexto, nos dando, então, respostas, nos dando orientações, nos conduzindo dentro do contexto que estamos vivendo. A cidade de Filadélfia, ela fora fundada para ser uma porta aberta na divulgação de uma cultura grega. John Stott fez a seguinte afirmação, que o que a cidade tinha sido para a cultura grega, ela agora é para o evangelho cristão. Átalo, que foi uma pessoa que criou essa cidade, a cria para ser uma embaixadora da cultura helenística, a cultura missionária da filosofia grega. Mas Cristo, usando esse momento, contextualizando exatamente isso que a igreja do povo de Deus ali sabia, ele diz que a sua igreja, ela está colocada ali, ela está situada ali como uma porta aberta para proclamar a cultura do Evangelho, proclamar o Evangelho da salvação, e não a cultura grega. Veja que faz uma diferença muito grande para nós, nos dias que estamos vivendo, diante da situação que nós estamos vivendo, olhar para dentro desse aspecto e perceber que estamos aqui, nesse momento, aqui, nesse lugar, nessa situação, não para resolvermos os problemas e trazermos soluções sobre isso, mas para sermos uma agente do Senhor, uma agência do Senhor para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, como nós falamos aqui na introdução, a cidade de Filadélfia era uma cidade castigada pelos terremotos, e com certeza aqueles crentes da igreja de Filadélfia ali, assim como todos os restantes da população daquela cidade, eles viviam assustados pelas instabilidades que isso trazia. Então, para esta igreja, que está assustada com aquela situação, que às vezes está se sentindo insegura diante disso, a expressão de Jesus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, é uma palavra de estímulo, de fortalecimento, de se levantar para. Ele diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então, esses abalos sísmicos não poderiam simplesmente tirar toda a paz, a segurança que essa igreja tinha no Senhor. Como não podemos fazer aplicação para hoje, A situação que nós estamos vivendo, mesmo nessa situação, nós não devemos tirar o nosso foco no Senhor, o nosso foco naquele que nos sustenta, que nos conduz em segurança, Como o salmista diz: de onde vem o meu socorro vem lá do alto. Então, essa é a primeira verdade que quero compartilhar com os irmãos, sobre
esse desafio que Jesus traz para a sua igreja, para olhar as oportunidades que lhes são abertas, né, dentro de uma situação, de um momento em que nós estamos vivendo. Então, essa primeira verdade é essa comunicação que Jesus faz dentro do contexto em que nós estamos. A segunda verdade é a expressão de Jesus em se apresentar para a sua igreja. E ele se apresenta para a sua igreja como a solução aos seus problemas. E aqui eu queria tocar em alguns pontos com os irmãos sobre essa verdade. Primeiro, para uma igreja perseguida, uma igreja sentindo-se abalada muitas vezes dentro da sua própria estrutura, aquela igreja perseguida pelos falsos mestres, né, trazendo ensinamentos distorcidos da palavra de Deus, Jesus se apresenta como o santo e o verdadeiro. Santo, nós temos a expressão aí do próprio caráter de Deus, né? Então, isso na sua ação, nas suas obras e principalmente nos propósitos que Deus tem, mostra essa santidade do Senhor. E é interessante que santidade tem muito a ver também com a própria fidelidade de Deus, que é a questão dele se apresentar como verdadeiro, né? E quando estamos pensando um Deus santo, que isso é a expressão máxima do caráter de Deus, e quando Ele mesmo, o Senhor Jesus, se apresenta como verdadeiro, Ele está demonstrando aqui para aquela igreja, trazendo para mim, para ti, para todos nós, nesta manhã e em todos os dias da nossa vida, que nele não há nenhuma sombra da verdade, mas principalmente nele está a essência da verdade, né? E é interessante porque João escreve isso quando Jesus se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O Senhor, por ser verdadeiro, ele é confiável, né? No Antigo Testamento, essa expressão significava fidelidade. Então, quando estava falando de Deus santo, verdadeiro, estava dizendo aquele que é fiel à sua aliança, fiel às suas promessas, né? E esta fidelidade também está nos dias de hoje. Os irmãos aqui podem trazer à sua mente, né, das promessas que Deus tem cumprido nas suas vidas, e uma delas é uma promessa preciosa para qualquer situação nossa, que é: eis que estou convosco todos os dias. O nosso Emmanuel, Deus conosco. Presença, temos acesso pleno, completo, através de Cristo, ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, né? Então, isso deve nos trazer uma calma ao nosso coração, não nos sentimos inseguros diante da instabilidade que o mundo está vivendo, não somente o nosso país, né? Que o mundo inteiro está vivendo. Para uma igreja que segue o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta também, nesse sentido, como as soluções para os seus problemas. Para essa igreja, que é uma igreja sem forças, aos olhos do mundo, ou em algum momento até insignificante para o mundo em que nós estamos vivendo, Jesus tem uma palavra de felicitação a essa igreja. Ele parabeniza essa igreja pela sua fidelidade. Impressionante, porque quando eu olho para esse ponto, quando eu estava refletindo sobre essa mensagem, olhando sobre esse ponto, veio logo à minha mente uma coisa que me trouxe assim uma segurança, me trouxe assim uma alegria no coração, de saber que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, nos contemplando de uma forma diferente como o mundo nos vê, de uma forma diferente como as pessoas nos enxergam, né? E até mesmo de uma forma diferente como nós nos enxergamos. Então, o Senhor nos vê lá no íntimo nosso, naquilo que expressamos. Ele está observando até que ponto aquilo tem realmente
o amor nosso por Ele, o compromisso nosso com Ele, a fidelidade realmente ali expressa através dos nossos atos. Então, é essa igreja de pouca força, essa igreja pequena, sem influência política e social, naquela cidade de uma riqueza, né? O Senhor guardou, o Senhor olha para ela e diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Interessante, aquela igreja podia ser pequena no tamanho e na força, mas ela era grande em poder e fidelidade. E exatamente isso, irmão, é que o Senhor observa. Irmãos, exatamente isso que o Senhor observa. Ele não se impressiona com o tamanho da igreja, com a força da igreja. Não, ele não se impressiona com isso, e até nem se impressiona com a grande quantidade de atividades que vamos desenvolvendo para ele. Mas ele olha para nós exatamente nessa questão da fidelidade e ele engrandece isso em nossas vidas para, diante das nossas limitações, das nossas dificuldades, ele nos dá toda a força, o poder para resistirmos o dia mau. Resistirmos aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de perseguição, de insegurança, de angústia, de profundo sofrimento, o que for, no contexto que os irmãos possam pensar. A igreja é fraca, mas o seu Deus é onipotente. A nossa força, por favor, preste bem atenção no que vou lhes dizer agora. A nossa força não vem de fora e nem de dentro, mas a nossa força vem do alto, daquele que é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Como citei agora há pouco o Salmo, né? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do alto. Não é à toa que Paulo, orientando uma das suas igrejas, ele diz o seguinte: olha, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas de cima, né? Da onde somos fortalecidos para as adversidades que nós temos nesse mundo que nós estamos vivendo. Para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é a sua amada. Que expressão maravilhosa, né? Eu te amo, né? É uma expressão que o outro ouve isso traz um alento para o coração, né? Então Jesus estava dizendo: olha, os inimigos podem te desprezar, eles podem te perseguir, eles podem querer te assustar, mas eles verão que eu amo. E o amor que Deus tem pela sua igreja é um amor sincero, profundo, um amor que nos guarda, um amor que nos protege. É como a galinha abrindo as suas asas em dia de chuva, de tempestade, e trazendo para debaixo das asas dela os seus filhotes, os seus pintinhos ali, né? E ali eles ficarem ali guardados e ela recebendo todo o impacto, mas esse impacto ele não atingindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso isso. Eu quero ainda compartilhar com os irmãos uma terceira verdade. Então, vimos aí a comunicação de Jesus contextualizada, a apresentação de Jesus como aquele que é a solução e não há em outro lugar senão nele. Mas temos uma terceira verdade onde Jesus coloca diante de sua igreja uma grande oportunidade. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta. E é interessante que essa porta, ela é aberta pelo Senhor e permanece aberta. Não é uma porta que se abre e logo se fecha, né? Não é como as portas aqui do templo, que você passa, abre, e depois ela automaticamente, ou alguém empurra e fecha essa porta. Ali ela está aberta. Então, essa porta está aberta desde a época em que Jesus organizou, fundou a sua igreja, e ela continua aberta nos dias de hoje.
Mesmo diante de isolamentos que nós temos, mesmo diante de distanciamento que temos que ter, diante de tantas coisas que são impostas sobre nós, o Senhor está dizendo que a igreja preste atenção na porta que está escancarada. Ela não foi fechada pela pandemia e não pode ser fechada porque aquele que abriu é o único que pode fechar. E ela está aberta ali. E há duas coisas importantes que Deus mostra por que dessa porta está aberta. É uma oportunidade de salvação. Quando pensamos nessa oportunidade de salvação, estamos pensando que essa primeira porta, nós lembramos do texto de João 9, em que o Senhor diz que Ele é a porta da salvação, da libertação, da provisão. Salvação, libertação, provisão. É impressionante. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, versos 13 e 14. Uma porta aberta, escancaradamente aberta pelo meu Senhor, nos dando, dentro do desafio que temos, da oportunidade que temos de levar as boas novas. Mudamos um pouco esse noticiário, não um noticiário que a gente está ouvindo aí, noticiário negativo, né? Um noticiário de mortes e mais mortes, estatística sendo aumentada, um novo vírus diferente, não se sabe se vai ter eficácia essa vacina ou não. Mas é interessante, nós temos uma mensagem de vida. A mensagem que estamos ouvindo é uma mensagem de horror. Esse horror não pode, jamais, meus amados irmãos, estamos pensando num novo começo, aqui está escancarado para nós, a gente voltar para essa expressão de Jesus, né? A minha palavra, a porta que está aberta, a porta que eu abri é a porta de vida, e vida em abundância, ele disse isso, vida que traz sentido para a existência nossa, em qualquer situação em que estivermos. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem esse desafio. Se ela está sendo conduzida a olhar esses terrores, a palavra de Deus está nos dizendo: olhe para mim, foque em mim, aonde há vida e vida em abundância, aonde há segurança, aonde se renova a esperança no Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Louvado seja o nosso grande Deus, porque Ele nos enche dessa segurança, dessa tranquilidade, dessa certeza da presença dEle em nós. Uma oportunidade também à evangelização. John Stott faz a seguinte afirmação: a igreja de Filadélfia tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. Primeiro, ela era uma igreja fraca. Uma congregação pequena, formada de crentes pobres, mas isso não devia detê-la na evangelização, no anúncio, naquele anúncio das boas novas de salvação em Jesus Cristo. O outro problema que essa igreja tinha, que havia uma oposição na cidade. Jesus chama de sinagoga de Satanás. No início, eles começaram a recuar, e Jesus lhe disse: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqueles que hoje os perseguem virão e o quê? Se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amo. Então Jesus está dizendo, não é para retrocedermos. Sim, temos as nossas responsabilidades, temos que usar máscara, os cuidados que temos, mas isso não é para retroceder, é para continuarmos, buscar o Senhor
E na orientação dele percebemos as oportunidades que temos de continuar anunciando a palavra de salvação, de libertação, de provisão de Deus, a palavra viva e eficaz do Senhor Jesus Cristo, que penetra no mais íntimo do ser do homem e faz ali uma transformação total. A ameaça de uma futura tribulação era outro problema que John Stott traz aqui e que essa igreja vivenciava. E aqui eles poderiam então começar a questionar, diante dessa questão de estarmos sendo perseguidos pela nossa fidelidade, seria então um momento apropriado para a evangelização? Não seria melhor, na reflexão que poderiam ter, não seria melhor recolher-se e manter-se seguro, em vez de avançar, esperar o momento, então, das coisas voltarem a normal? Será que é isso? É isso que a igreja tem que ouvir hoje? Não. A resposta de Cristo, a resposta da palavra dele, é um não enorme, do tamanho desse templo aqui. Não. O Senhor diz, diante das tribulações, diante dos sofrimentos, diante das pandemias, ele diz: eu vos guardarei. Ele não está dizendo que não vamos passar por elas. Não era isso que ele estava dizendo. Ele não está dizendo para essa igreja que eles não veriam essas provações, mas o Senhor iria mantê-los seguros. Ele promete guardar a igreja e encoraja essa igreja a cruzar a porta sem medo nenhum. Retiramos esse medo que muitas vezes tem tirado a nossa paz. Alguém fez o seguinte comentário: não basta ser uma igreja que guarda a palavra, é preciso proclamar a palavra. Não basta não negar o nome de Cristo, é preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. Uma igreja missionária é uma igreja que faz missões aonde ela está, aonde o Senhor tem colocado as portas abertas para isso. E eu termino, então, aqui com os irmãos, com uma quarta e última verdade. Jesus dá à sua igreja uma grande garantia. E a primeira garantia é de que ele tem em suas mãos toda a autoridade. Não são aqueles que estão aí anunciando e dizendo para nós respeitamos e agradecemos a Deus pela capacidade, pela inteligência, pela habilidade que Ele concede aos cientistas de trabalharem e trazerem o que é necessário para a nossa saúde. Mas a nossa garantia está naquele que tem nas suas mãos toda a autoridade. Autoridade sobre todas as coisas. Autoridade sobre o momento que nós vivemos, autoridade sobre os sofrimentos que nós passamos, o que for, ele tem autoridade sobre nossas vidas. Isso faz uma grande diferença, porque aqui está, o texto está nos dizendo que ele tem a chave de Davi, e esta chave, quem as tem autoridade, e Jesus tem essa chave. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto essa porta, e ninguém pode fechar essa porta, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Interessante, a porta é o símbolo da oportunidade da igreja e a chave do símbolo da autoridade de Cristo. A segunda garantia é que ele tem em suas mãos a chave da salvação. Então, quando Jesus abre essa porta, ele abre essa porta pensando em mim, pensando em ti. Aqueles que estão acompanhando comigo essa mensagem, que são salvos em Cristo Jesus, entende perfeitamente sobre o que estou dizendo. Jesus abriu essa porta, ele chamou, vem. A mensagem de Cristo lhe trouxe para ser transformado e você pode gozar dessa salvação. A terceira garantia é que ele tem a chave da evangelização. Então, a igreja, ela tem essa garantia de levar a salvação, de anunciar essa salvação, de pregar o evangelho mediante a evangelização, porque o Senhor, na autoridade dele, deu isso à igreja. Ele passa para nós. Terceiro, ele passa para nós essa missão, né? E através da autoridade que ele nos dá de falar em nome dele, de expressar em nome dele essas verdades importantes.
Observem bem o que vou lhe dizer agora, meu querido irmão, minha querida irmã. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Deixar de entrar quando elas estão abertas é desobediência. Então isso é importante para nós. Termino a mensagem, essa reflexão, pensando nesse novo começo, voltando ao nosso tema, o desafio para a Igreja de Cristo olhar as oportunidades. Aí está, para cada um dos irmãos. Agora é conosco. O Senhor abriu a porta porque Ele tem autoridade para isso, diante da chave que Ele tem, e Ele nos coloca dentro dessa missão como um templo do Senhor, né? O Espírito Santo em nós, e essa é a garantia, a segurança de que somos vencedores. Não seremos mais abalados sobre qualquer coisa. Então, mesmo que diante dessas circunstâncias sejamos atingidos, nós temos a segurança da nossa eternidade com o Senhor. As portas estão aí e permanecem abertas. O que vamos fazer? Continuar reclusos? Ou vamos continuar sendo fiéis ao comando do nosso Deus? Aí é com você, é comigo, é com cada um de nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo grande privilégio que tivemos nesta manhã de compartilhar da Tua Palavra. Expressamos a nossa gratidão por essas preciosas verdades que ela nos traz. Agora, Senhor, opera em nossos corações. Ajuda-nos nas aplicações daquilo que o Teu Espírito pode mover no nosso íntimo. Entendendo que somos revestidos do alto, entendendo que é de lá que vem toda a autoridade, é do alto que vem a nossa segurança, é onde nós devemos depositar toda a nossa confiança. Que assim seja, Senhor. Renova, então, nesta manhã e todos os dias, as nossas vidas, as vidas dos nossos irmãos, dessa igreja que Te serve, dessa igreja da qual o Senhor ama com um amor profundo. Que a Tua graça, Senhor Deus, esteja conosco nessa hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Digno de adoração, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Dono de toda a vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração com o amor que faz mudar o mundo. Digno de adoração, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Dono
vida, só Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração com o amor que faz mudar o mundo. Construir a vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir a vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração com o amor que faz mudar o mundo. Pastor Manuel, obrigado pelas suas palavras. Deus certamente usou a sua vida para falar diretamente aos nossos corações. Quero lembrar e convidar a todos que estejam conosco ainda hoje à noite, de volta aqui nesse mesmo local, às 19 horas, para o nosso culto da noite. E agora nós temos a nossa EBD. Você já ouviu sobre as classes? Entra no nosso site, escolha a sua classe. Você poderá usar o Google Meet e que Deus abençoe ricamente as suas vidas, não apenas nesse período de EBD, mas também na continuação desta semana. To you, oh God. Take my hands and make them clean. Keep my heart in purity, that I may walk in all You have for me. Oh, here I stand, arms open.